Amado Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de conhecer tantos irmãos ao redor do mundo, servindo ao mesmo Deus, no mesmo Espírito, crendo na mesma palavra. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo pastor Clinton, sua família, a igreja, todo o seu ministério. Pai, como igreja, nós os abençoamos em nome de Jesus. Mas também, ó Pai, nós pedimos que a Tua graça esteja sobre o Teu servo, e ele venha trazer a Tua palavra, Senhor Deus, com temor ao Senhor, obediente àquilo que o Senhor colocou em seu coração, e a nós, abrimos o nosso coração para receber o que o Senhor tem para falar conosco. Cause, ó Pai, o efeito que o Senhor deseja em nossos corações, no nome de Jesus que nós oramos. Amém, papai. Deus abençoe, pastor. Alô, boa noite. Deixa eu então me apresentar aqui. Eu sou casado com a Juliana, que está ali, que é irmã da Luísa. Então, a Luísa do Jaime é minha cunhada, o Jaime é meu concunhado, e estamos aqui também com a Rebequinha, que tem 11 anos, está ali do lado da mãe, a Gabi, e a Melissa, que tem 1 ano e meio. Da última vez que a gente esteve aqui no Canadá, em 2014, Juliana estava grávida, com acho que 2 ou 3 meses, e a gente agora veio com a Melissa para apresentar a Melissa aí para a família que estava aqui no Canadá. É uma alegria, um privilégio poder estar aqui com vocês. Da última vez que eu tive aqui, conheci alguns, ainda no outro templo, e fiquei muito feliz de saber das notícias, de como as coisas andaram, a união das duas igrejas. Tenho acompanhado lá do Brasil, a gente mora no Rio, muitos falam assim que a gente fez o caminho inverso, né? Enquanto todo mundo foi para o Rio de Janeiro, ainda mais a gente que mora ali em Copacabana, a gente fez o caminho inverso, né? Veio do Rio para cá, em busca de um pouquinho de tranquilidade, porque a coisa lá está bem movimentada, né? A gente é mais pacato um pouco. Enfim, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, compartilhando. O Jaime me pediu para compartilhar a palavra, o Evangelho. Eu sou pastor de uma igreja presbiteriana lá no Rio de Janeiro, uma igreja que começou na sala da minha casa. Então, eu também tenho muita identificação com um projeto de igreja nascente, assim como aconteceu com o Jaime, com a igreja brasileira. Isso é algo que realmente me atrai, toca o meu coração. Então, eu queria compartilhar com vocês o Evangelho nessa noite. O texto que eu separei para a gente conversar está no Antigo Testamento, capítulo 2º livro de Reis, capítulo 5. Um dos principais equívocos, mesmo daqueles que já estão há muito tempo na igreja, é aquela crença de que o Antigo Testamento, o Velho Testamento, é lei e o Novo Testamento é graça. É o equívoco que vê um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo Testamento. Esse é um equívoco muito comum. Muitas pessoas estão dispostas a ouvir e se interessam pelo Deus do Novo Testamento. Esse Deus do Novo Testamento, Jesus Cristo, esse eu gosto, esse eu me identifico. Mas aquele Deus do Antigo Testamento, aquele Deus vingador, aquele Deus que é só justiça, punição, ira, esse Deus eu não gosto muito. E há um equívoco nessa ideia, como eu disse, porque tanto nós temos a justiça e a ira de Deus no Novo Testamento. Aliás, não sei se você sabe, mas a pessoa que mais falou sobre inferno na Bíblia foi Jesus Cristo. E é curioso que é no Novo Testamento. Da mesma maneira, nós temos no Antigo Testamento um Deus gracioso. Não sei também se você sabe, mas é no Antigo Testamento que mais vezes, que a grande maioria das vezes em que Deus é identificado como um Deus misericordioso, essas referências, a grande esmagadora maioria delas, estão no Antigo Testamento. Então, tanto o Deus do Antigo Testamento é um Deus gracioso, como um Deus do Novo Testamento também é um Deus de ira. Então,
É o mesmo Deus que nós temos no Antigo e no Novo Testamento. Ouso dizer que nós temos, de maneira muito ampla e com bastante evidência, uma série de episódios no Antigo Testamento onde nós podemos ler o Evangelho. O Evangelho está no Antigo Testamento. E esse é um dos textos, o texto que conta a cura desse grande guerreiro, general Naamã. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 5, queria ler primeiro e depois a gente vai fazer aqui alguns comentários, tá bom? Se você tiver uma Bíblia, pode acompanhar, senão a gente tem também o texto aqui na tela. Diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhes esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Essa é a história que nós temos. Eu me identifico e gosto muito dessa história. Aliás, a Bíblia é um livro de histórias.
Muito importante que a gente entenda isso, talvez alguns não sejam tão familiarizados com a Bíblia, e pelo fato da Bíblia ser um livro religioso, imaginem que a Bíblia é apenas um livro com instruções, com um conjunto de regras, de preceitos que você deve ir lá e fazer isso, fazer aquilo. Mas, ao contrário disso, a Bíblia é um livro de histórias. E aqueles que estudam a pedagogia sabem que a melhor maneira de incutir uma verdade, uma lição, é através das histórias. Não necessariamente através dos preceitos, dos princípios, das regras. Não é ir do princípio para o exemplo, mas é ir do exemplo para o princípio. É isso que a Bíblia faz. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós temos aqui, pelo menos, queria dividir aqui, algumas lições, alguns princípios que nós podemos aprender, onde nós podemos identificar o Evangelho nessa passagem. E o que eu quero dizer com isso? Vamos tentar identificar aqui algumas coisas importantes nessa história. Primeiro, essa história fala sobre a nossa condição humana. Ela nos mostra que a nossa condição humana é vulnerável e é corrompida. Isso fica muito evidente na descrição desse personagem chamado Naamã. Quem era Naamã? O texto diz de maneira muito clara no início, no versículo 1, que Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. Ou seja, era uma autoridade. Além disso, ele era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. O texto também vai dizer que ele era um herói de guerra, era um grande guerreiro. Por essa descrição, você pode perceber que Naamã, gente, era uma pessoa extremamente bem-sucedida. Era um homem que tinha poder, um homem que tinha reputação, tinha um nome, e um homem que tinha um reconhecimento público. Ele era um homem de sucesso. Naamã era alguém que fez sucesso na sua carreira. Talvez aquilo que muitos aqui almejam é aquilo que Naamã tinha. Ele foi extremamente bem-sucedido, chegou no topo da sua carreira. Esse é Naamã. Mas o texto não descreve Naamã apenas desse jeito. O texto diz que, apesar de tudo isso, de poder, de reputação, reconhecimento, sucesso, veja o que o texto diz: mas esse grande guerreiro ficou leproso. Todos nós temos um mas, não é verdade? Todos nós temos um mas na nossa vida. A lepra, gente, para alguém como Naamã, era sinal de vergonha, era sinal de sofrimento. E, por fim, era uma condenação. Ele estava condenado. A lepra era uma doença que comia você, literalmente, aos poucos. Ela ia te debilitando. Ela ia fazendo você, cada dia, ser menos você. E, gente, Naamã era essa contradição. Alguém extremamente bem-sucedido, que conseguiu tudo que a vida podia dar, mas, ao mesmo tempo, tinha uma limitação, uma doença incurável, algo que trazia a ele vergonha, sofrimento. Veja só, toda vez que eu, recentemente, tenho lido essa história de Naamã, me vem à mente um personagem que talvez ajude você a identificar melhor essa história. Tenho certeza que todos aqui já viram esse camarada, é o Schumacher, não é verdade? Alguém muito conhecido no meio esportivo, 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1, um homem rico, famoso, influente, mas, porém, quem é Schumacher hoje? Uma pessoa que vegeta numa cama, não consegue falar, não consegue mexer nenhum dos seus membros. Depois de um acidente, esquiando, ficou completamente inválido numa cama. Eu fico imaginando Naamã, alguém como esse piloto, alguém que conseguiu tudo, todos os recordes, todas as vitórias, mas, de repente, enfrenta uma tragédia pessoal na sua vida que o torna absolutamente limitado. Lembro daquela música, talvez alguns aqui se lembrem, da velha guarda, do Sérgio Pimenta.
quando tem aquela música que começa dizendo, você pode ter, não sei quantos aqui lembram, e a certa altura, nessa música ele vai dizer, mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Aqui no Canadá é comum, não é verdade? As folhas, quando vai chegando aquela época que vocês amam, né, para não dizer o contrário, e as folhas começam a ficar amarelas, elas começam a cair. Uma folha no vento é uma folha que vai cair. Ela pode estar voando, o vento pode bater, ela está no ar, mas ela vai cair. Gente, Naamã é o que nós somos. A natureza humana, a condição humana é como Naamã. Por que nós pensamos que somos imortais? Por que pensamos que o que precisamos na vida é conseguir alcançar metas, bater aquelas metas propostas, tanto pessoais como de uma empresa? E fim, é isso? Todos nós precisamos olhar nesse espelho. E quando a gente olha no espelho, lá no fundo, quando não tem ninguém no seu banheiro, você sabe quem você é. Eu tenho certeza que todos nós temos um mas, da mesma forma que o texto diz, Naamã era isso aqui, mas leproso. A condição humana, gente, é isso. Todos nós temos esse mas. Todos nós temos algo que conscientemente nos envergonha. Quando você olha no espelho, você está sozinho, você olha para si mesmo, você sabe quem você é. C.S. Lewis, que o Jaime deve citar muito aqui, eu acredito, tem uma frase clássica onde ele fala da primeira vez em que ele realmente olhou para dentro. E ele examinou a si mesmo de maneira verdadeira. E essa frase diz o seguinte: pela primeira vez, examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático. E ali encontrei o que me assustou. Um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Meu nome era Legião. Aí você vai dizer, não, mas peraí, isso aí não sou eu não. É engraçado que a gente geralmente faz o contrário do que esse texto diz. Geralmente a gente diz assim, olha, eu não sou tão bom, eu tenho meus defeitos, mas eu sou uma pessoa boa. Quando você diz, mas eu sou uma pessoa boa, você está se definindo pelo mas, não é pelo que você falou primeiro. Só que a história aqui começa falando as coisas boas que ele tinha, ele era um grande guerreiro, um homem de sucesso, mas... Então, o mas, na verdade, não são aquelas coisas boas, mas são as coisas que te corrompem, são as coisas que me corrompem, são aquelas motivações escondidas lá no fundo do nosso coração, que a gente se envergonha delas. Aquelas coisas que a gente sabe que existem dentro de nós, mas muitas vezes a gente tenta usar uma maquiagem. Então a gente usa uma maquiagem de bondade, a gente tenta compensar com algumas coisas boas, a gente tenta cobrir de alguma maneira para que as pessoas não vejam isso. Mas no fundo, a gente sabe qual é a realidade. Veja, essa história, ela não esconde a realidade de Naamã. Naamã era esse que tinha tudo, mas no fundo, ele sabia que ele era uma bomba relógio. O seu tempo estava contando e não ia demorar muito. Aí, gente, visto dessa maneira, a gente já começa a identificar essa história com o Evangelho. Porque a condição humana que a Bíblia nos mostra é essa. Nós somos seres corrompidos pelo pecado. Aliás, é muito interessante que quando você lê na Bíblia, várias vezes a lepra é citada. E a lepra é um símbolo na Bíblia do pecado. Muitas vezes a lepra é usada como um sinônimo, como uma forma de ilustrar o pecado. Quando Jesus curava um leproso, não era apenas a cura da lepra, mas era a cura do pecado, era o perdão dos pecados. Então a gente começa a identificar aqui o Evangelho e a gente avança então para mais um ponto. O primeiro ponto, então, a gente sabe qual é. A condição humana é uma condição o quê, gente? Corrompida e vulnerável. Só que aí existe algo que muitas vezes a gente busca,
que é resolver esse problema. Só que muitas vezes a gente busca nos lugares errados. E a segunda coisa que nós vamos ver nessa passagem bíblica é que o melhor que este mundo pode oferecer não é suficiente. O Evangelho nos conta e nos diz isso. O melhor que o mundo tem para nos oferecer, gente, não vai ser suficiente para resolver essa vulnerabilidade que a gente carrega. Isso está presente aqui na história de Naamã, porque uma vez que ele tem uma informação, e daqui a pouco eu vou voltar a essa informação, mas ele tem a informação de que em Israel tem alguém que é capaz de curá-lo. Então, eu imagino que Naamã é uma pessoa muito rica, é uma pessoa de influência, de poder, e ele então diz o seguinte: olha, onde é que no mundo pode ter alguém, um médico, um hospital para me curar? Ah, é a clínica lá em Miami, no hospital. É lá que eu vou, não tem problema, eu vou no melhor, onde tiver o especialista no mundo, eu vou lá. E Naamã então é enviado pelo seu rei. Ele era o assistente, ele era como uma espécie de primeiro-ministro. E veja só o que o rei da Síria propõe a Naamã. Veja só o que o texto diz: vai lá, Naamã, vai lá nesse lugar. Eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Veja que a coisa virou uma diplomacia internacional. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Gente, é isso que o mundo se propõe a fazer. Aqui, Naamã está usando tudo aquilo que ele tem, aquilo que faz parte do seu mundo. O que é que fazia parte do seu mundo? Poder, política, influência, dinheiro. E ele está dizendo: olha, é preciso pagar? Eu tenho dinheiro. E ele acredita que ele vai conseguir resolver o seu problema com essas coisas. Mas nós estamos aqui, gente, falando de algo muito sério. Assim como a lepra de Naamã, gente, a nossa condição humana não é algo que pode ser resolvido com as propostas desse mundo. Não é algo, você não vai resolver a vulnerabilidade da sua alma, a corrupção da sua alma, com um curso maravilhoso que vai te trazer a paz interior. Você não vai resolver isso com autoajuda, com consultores, com psicólogos. Eu não quero desprezar o trabalho desses profissionais. Eu quero apenas dizer que, em termos espirituais, quando nós tratamos da questão do pecado, essas coisas, elas são absolutamente ineficientes para resolver a situação humana, a condição humana. É o que nós temos aqui. O simples fato de Naamã não ter tido êxito com essas ferramentas mostra para a gente que há muitas coisas na vida que, por mais que você tenha poder, influência, prestígio, você não vai conseguir resolver. Lembram-se de Schumacher? Será que falta a ele dinheiro? Será que falta a ele prestígio, acompanhamento dos melhores médicos, dos melhores tratamentos? Gente, simplesmente a condição humana é vulnerável e é corrompida. E essas ferramentas não funcionam. Tanto é que quando o rei da Síria, Naamã, chega com o dinheiro, com a carta, com o seu poder e o seu prestígio, lá no rei de Israel, o que é que o texto diz? Qual é a reação do rei de Israel? Veja só, versículo de número 7. Assim, o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes, que era um sinal de profundo ressentimento, tristeza. Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Gente, é verdade que faltou boa vontade desse rei. É verdade que ele tinha uma profunda desconfiança, afinal, esses dois países viviam em guerra. Mas ele diz algo aqui
profundamente verdadeiro. O que é que ele diz? Veja a pergunta dele: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Isso aqui, gente, é um atestado de que, diante do problema de Naamã, e diante do problema dessa condição humana que nós estamos vendo, ele era absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa que pudesse trazer alívio e solução para ele. Gente, na Bíblia nós temos uma série de advertências em relação a como muitas vezes nós confiamos nas coisas erradas. Você lembra, por exemplo, do texto do profeta Isaías, capítulo 31, versículo 1, que diz o seguinte: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros. Um dos problemas que nós enfrentamos hoje em relação à fé cristã é a gente criar ídolos, que são, na verdade, salvadores substitutos. É mais ou menos aquele sentimento que você tem quando você vê que está enfrentando uma situação difícil, e aí você diz: ah, mas se eu conseguisse ganhar 20% a mais, meus problemas estariam resolvidos. Ah, mas se, na verdade, o meu marido mudasse isso, é o que falta para resolver os problemas aqui na minha casa. E a gente começa a falar se, e a gente começa a colocar, gente, ídolos na nossa vida, que são, na verdade, salvadores substitutos. A gente começa a colocar a nossa salvação, a nossa confiança, numa série de coisas, e muitas vezes em nós mesmos. Uma das coisas que eu tenho visto nas Olimpíadas agora é aquele discurso que, tipo assim, você pode conseguir tudo que você quiser, desde que você sonhe e você trabalhe duro para conseguir. Ou seja, é você colocar você mesmo como ídolo. É evidente que há muitas coisas nessa vida que, por mais boa vontade que você tenha, que por mais determinação, por mais que você sonhe, por mais que você lute, por mais que você use uma série de meios, você não vai conseguir resolver. Ídolos são deuses substitutos, são salvadores substitutos que nós muitas vezes buscamos para tentar resolver essa vulnerabilidade e essa corrupção que a gente sabe que tem dentro da gente. Só que o resultado, a gente vê em Naamã, é que nem o rei da Síria, nem o rei de Israel, e nem qualquer outro foi capaz de realmente ajudá-lo efetivamente. Por quê, gente? Porque o principal ponto é o 3. Porque somente um milagre da graça de Deus pode nos redimir. E aqui eu quero chamar a sua atenção para talvez aquilo que é o principal dessa história. Somente um milagre da graça de Deus é que pode redimir a gente dessa vulnerabilidade, dessa corrupção da nossa alma. E nessa história especificamente, Deus usa 2 instrumentos, 2 agentes da sua graça. O primeiro deles é a menina que aparece logo no princípio. Porque, veja só, que menina é essa? Uma menina que trabalhava na casa de Naamã. O texto não diz nem o seu nome, nem a sua idade. Provavelmente ela tinha ali entre os seus 14, 15 anos, uma adolescente. O texto diz apenas o seguinte: tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Gente, vamos ser sinceros, pensa aqui na situação dessa menina. Ela era uma vítima de guerra. Ela era uma pessoa, talvez o mais próximo que nós imaginemos hoje, uma refugiada. E ela então, sendo vítima de uma guerra, que teve como principal líder, quem? Naamã. Talvez essa menina tenha visto
os seus pais morrerem na sua frente. E quem sabe não foi o próprio Naamã, ou algum outro soldado amando de Naamã, que entrou e que guerreou contra Israel, e que talvez tenha matado os pais dessa menina, talvez soldados que tenham estuprado a sua mãe. Pense que nós não estamos falando em termos de guerras, seguindo aí a Convenção de Genebra ou outras coisas. Estamos pensando numa guerra brutal, e essa menina é uma vítima de guerra que vai parar na casa do general, do guerreiro, do líder do exército, para servir à esposa dele. A pergunta que eu te faço: o que você faria se soubesse que Naamã estava com uma doença mortal? Vamos ser sinceros? O que eu faria? No mínimo, eu com toda a minha espiritualidade, eu ia dizer: a mão de Deus está pesando. A mão de Deus está pesando. Ele pensa que brinca com Deus, mas de Deus não se zomba. E eu ia citar a Bíblia. Ia dizer que Deus estava punindo Naamã. E ia dizer então que ele agora ia pagar pelos seus pecados. Olha o que ele fez com a minha família. Não é isso que muito provavelmente você e eu íamos fazer? Alguém como esse, que era o general, que guerreou, que tirou você da sua terra, da sua família, que roubou a sua juventude. Gente, o que é que essa menina faz? O que é que essa menina faz? Um dia, versículo 3, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. O que ela fez? Ela deu um caminho de cura para aquele que destruiu a sua casa, o seu povo, a sua família. Gente, o que é isso? Isso é aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte: amar o inimigo. Qual a vantagem da gente amar aquele que nos ama? E veja muito bem, ela está amando, demonstrando bondade, compaixão, misericórdia, graça, antes de Naamã ser transformado. Porque é muito fácil a gente dizer assim: ah, não, vou ser bom, mas primeiro você muda. Vai lá, muda o seu comportamento, muda a sua atitude, aí eu vou ser bom com você. Como é que nós tratamos normalmente aqueles que a gente considera inimigos de Deus? Aqueles que a gente considera que são as pessoas do diabo nesse mundo corrompido? Será que nós faríamos como essa menina? Ou será que a gente ia dizer: a mão de Deus está pesando, agora aguenta o juízo de Deus na sua cabeça? Veja, sabe qual é o nome disso, gente? Graça. Graça. Por quê, gente? Porque a graça dá o que a gente não merece. O que Naamã merecia aqui era o quê? A morte. No entanto, a graça de Deus, usando essa menina, prevalece na vida dele. E eu vejo que essa menina, gente, aponta para a cruz de Jesus. Essa menina é um dos tipos de Jesus do Antigo Testamento. Por quê? Porque, assim como Jesus, ela é uma estrangeira, ela está numa terra que não é a dela. Jesus veio para esse mundo assumindo uma posição de fraqueza, se vulnerabilizou por nós, veio para uma terra estranha. Ele mesmo disse: eu não sou desse mundo. Ele assumiu um lugar na cruz. Tudo para demonstrar graça. Gente, o Evangelho é isso. Antes de Naamã, e presta atenção nisso, antes de Naamã conhecer a verdade do Evangelho, ele conheceu a compaixão, a misericórdia e a graça que existe no Evangelho. Você sabe que tem um livro muito interessante, não tenho muito tempo aqui para falar sobre isso, mas existe um livro de um sociólogo chamado Rodney Stark. Ele escreveu um livro chamado O Crescimento do Cristianismo. E ele procura, na verdade, as respostas para por que a igreja dos primeiros 3, 4 séculos cresceu de maneira exponencial. E aí você vai dizer: porque eles evangelizavam muito, porque
porque eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. E uma série de outras respostas, e tudo bem, elas são respostas. Mas o Rodney Stark diz que, essencialmente, a razão que levou a um crescimento exponencial da igreja foram os atos de bondade e de compaixão da igreja, principalmente em tempos de calamidade. Havia uma catástrofe, uma epidemia numa cidade. Normalmente, entre os pagãos, morriam em torno de 1/3 das pessoas. Estatísticas lá desse sociólogo. E ele identificou que entre os cristãos, o índice de mortalidade era a metade. Por uma questão simples, eles cuidavam uns dos outros. Os pagãos, quando viam que os seus familiares estavam doentes, com medo de pegar aquela praga, jogavam esses parentes na rua, na estrada, fora da cidade, abandonavam, e eles morriam. E o que é que a igreja fazia? Muitas vezes, os diáconos da igreja, correndo o risco de se contaminarem, eles iam até onde essas pessoas estavam e acolhiam essas pessoas, esses pagãos, e colocavam dentro das suas casas e tratavam dessas pessoas. A história da igreja primitiva, os escritos primitivos mostram que muitos desses diáconos morreram porque pegaram as doenças dessas pessoas, foram contagiados. E aí ele diz o seguinte: o mundo se impressionava com isso. Por que a igreja cresceu? Porque era absolutamente comum entre as mulheres pagãs que elas engravidavam e elas abortavam. E as mulheres cristãs se recusavam veementemente a abortar. E aí, as mulheres cristãs tinham muito mais filhos. Consequentemente, elas cresciam, a população, num prazo de 30, 40, 50 anos, por causa desses fatores que eu estou dizendo, cresciam muito mais. Rodney Stark dá uma explicação sociológica, mas que ajuda a gente a entender, gente, o papel da igreja nesse mundo, de ser como essa menina, de ser uma igreja que está muito mais preocupada em demonstrar graça, bondade, amar o inimigo na linha de frente, do que necessariamente julgar o mundo. O primeiro instrumento da graça de Deus é essa menina. A graça dá o que não merecemos. Naamã talvez não tenha na história se impressionado tanto, talvez porque ele estava muito acima disso. Mas aí ele vai até Israel, ele toma a sua iniciativa, o rei da Síria dá a ele as cartas, ele chega ao rei de Israel, e o rei de Israel não faz nada, e aí ele, o que eu vou fazer? E sabe o que é interessante aqui? É que quando Naamã toma a iniciativa, ele não avança um palmo. Foi ele que tomou a iniciativa de falar com o rei da Síria, e foi ele que foi até o rei de Israel. Mas você lê na história, alguém disse a essa menina para ela dar essa dica do profeta? Ninguém. E quando você lê que o rei rasgou as vestes, o profeta Eliseu ficou sabendo e espontaneamente mandou avisar, ou seja, Naamã também não procurou o profeta. Foi o profeta que procurou Naamã. Ou seja, de alguma maneira, gente, não é a gente que encontra a graça, é a graça que encontra a gente. Não é a gente que encontra Deus, é Deus que encontra a gente. Eu gosto de pensar nisso. Quando as minhas filhas eram menorzinhas, a gente brincava de pique-esconde. E aí, eu, muito maior, mais esperto, hoje não sei se eu sou tanto mais esperto, né? Mas, enfim, quando elas eram pequenininhas, a gente brincava de esconde, o que eu fazia? Se eu quisesse, eu poderia me esconder e elas nunca iam me achar. Porque eu ia me esconder muito bem. Mas aí, como eu queria compartilhar com elas aquele momento, o que eu fazia? Eu ficava atrás de uma parede assim, atrás de um móvel, e aí eu, sem querer, deixava, querendo, deixava um pezinho assim, ó, do lado de fora. Aí ela olhava o pezinho lá, achei, voltava para bater. Ela ficava feliz da vida achando que tinha achado. Mas eu sei que, na verdade, o que aconteceu... Olha, desculpa contar o segredo, vocês sempre acharam que vocês é que acharam, né? Mas, na verdade, foi eu que deixei ser achado por vocês. Deus faz isso com a gente, quando a gente o encontra.
na verdade, é uma evidência de que ele se deixou ser encontrado. E aqui, gente, o profeta Eliseu chega. Naamã tem a indicação daquela serva, aquele gesto absolutamente fantástico de amor. Mas aí, quando ele chega até a casa do profeta Eliseu, alguma coisa acontece. Veja só, caminhando para o final da história. Então, versículos 9 a 12, talvez aqui o cerne mesmo da história. Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou o quê, gente? Indignado. E saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado, me curaria da lepra, e foi embora dali furioso. Veja que 2 vezes o texto fala da indignação de Naamã. Primeiro, porque diz que ele ficou o quê? Indignado. Depois, porque diz que ele foi embora dali o quê? Furioso. A pergunta é: por quê? Por que ele ficou tão indignado com o profeta se o profeta estava ajudando ele? A resposta está, gente, nessa pequena parte aqui, quando diz o seguinte. Primeiro, presta atenção, a palavra de Naamã: eu estava certo. Sabe qual é o problema de Naamã? Ele era um homem que só tinha certezas. Ele era um homem poderoso. Ensinaram a ele, talvez num curso de MBA, que ele tem que ser assertivo, que ele tem que ser agressivo no que ele se propõe a fazer. E aqui a gente vê toda a certeza. Eu estava certo. Certo de quê? Certo de que ele sairia para receber-me. E aqui talvez uma ofensa. Por quê? Veja só, Naamã, um primeiro-ministro, um general, um guerreiro, chega na casa do profeta. O que o profeta faz? Manda o criado. Peraí, deixa eu pegar meu secretário. Vai lá, fala para ele que ele vai lá no rio lá. Eliseu nem na porta foi. Não foi nem receber. Naamã olha aquilo, acha aquilo um absurdo. Como assim? Eu quase que vejo o Naamã quase dizendo: olha, entra aí e mata todo mundo. Que história é essa? Que desrespeito. Você não vem nem para me receber. O que está acontecendo aqui, gente? Depois, ele estava certo de que o profeta viria, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado, me curaria da lepra, talvez chamaria um noticiário, um jornal, um site, tiraria fotos, colocaria na tribuna. Eu pensei que ele viria com toda a pompa, a cerimônia, faria aqui uma cerimônia pública, em pé, faria ali a sua mandinga, colocaria a sua mão ali sobre a ferida, ia fazer o seu show religioso, e aí eu ia ser curado. Sabe o que nós temos aqui, gente? A evidência clara de que o problema principal de Naamã não era a lepra. O maior problema de Naamã, gente, era o seu orgulho. E o profeta, que é o homem de Deus, sabe não apenas o que a pessoa quer, mas o que a pessoa precisa. Porque muitas vezes a gente se engana. A gente acha que quer alguma coisa, que o nosso problema é este ou aquele, mas no fundo isso não passa de uma fachada para o nosso verdadeiro problema. Nós não nos conhecemos. O profeta, o homem de Deus, não é só aquele que prevê o futuro, que diz as coisas que vão acontecer. O profeta, o homem de Deus, é aquele que vai de alguma maneira olhar para a sua vida e vai dizer: olha, não será que você está encobrindo o verdadeiro inimigo? Não será que você acha que o seu problema é a lepra, mas na verdade o seu problema é o orgulho? E aqui, gente, por que o orgulho? Porque ele não conseguia enxergar a si mesmo como alguém necessitado. Veja que mesmo ele sendo necessitado, mesmo ele sendo o doente, ele chega com toda pompa e circunstância. É o paciente que chega querendo dizer para o médico o que ele tem que fazer. Ele era orgulhoso. Isso me lembra a história desse imperador, Francisco José I. Não sei aqui quantos já ouviram falar desse imperador.
O Os Guinness, no livro chamado Sete Pecados Capitais, tem uma citação acerca de uma história quando esse imperador morreu. Veja só aqui, que interessante, me lembra um pouco Naamã. Quando Francisco José, imperador da Áustria, morreu, o cortejo chegou aos portões fechados do monastério e um arauto bateu à porta. Quem é você? Eu sou Francisco José, imperador da Áustria, rei da Hungria, replicou o arauto. Não o conheço. Quem é você? Eu sou Francisco José, imperador da Áustria, rei da Hungria, Boêmia, Galícia, Lodoméria e Dalmácia, grão-duque da Transilvânia, margrave da Morávia, duque da Estíria e Caríntia. A voz sepulcral reiterou: não o conhecemos. Quem é você? Assim o mensageiro ajoelhou-se e disse: sou Francisco José, pobre pecador, implorando humildemente a misericórdia de Deus. Então podes entrar, disse o abade, e os portões se escancararam. Essa história me lembra Naamã. Eu imagino que Naamã chega do lado de fora da casa de Eliseu e ele bate e a voz vem: quem é você? Ah, eu sou Naamã, o grande guerreiro. E ele começa a falar das suas qualidades, suas vitórias. Eliseu sabe quem ele é. Ele não passa de um leproso. Sabe uma coisa que faz bem para a gente de vez em quando, gente? É ir no cemitério. A minha mãe sempre me diz isso. E lá perto, lá no Rio de Janeiro, onde eu moro, tem um cemitério ali chamado São João Batista. É um cemitério que é muito interessante, porque a gente tem na parte de baixo a parte onde os ricos são enterrados. E aí a gente tem ali aqueles mausoléus, aquelas construções de mármore, de granito, coisa linda, com anjos, cruzes, esculturas, um negócio maravilhoso. Aí vai chegando lá para o final, vai subir um morro, e a gente, lá no final, lá em cima, tem os gavetões. Pá, bota a galera ali. Já fiz muito enterro, a maioria ali, naqueles gavetões ali. E às vezes, para ir nos gavetões, você tem que passar pela parte onde estão enterrados ali generais, presidentes, artistas, gente famosíssima no Brasil. A maioria deles são enterrados ali, naquela parte ali de baixo. E toda vez que eu passo ali, eu fico me perguntando: como é que será que os dois estão assim, achando? Será que o lado do caixão, o lado do caixote, está tão apertado aqui, está ruim, calor e tal, eu queria estar naquele mausoléu legal lá. Já imaginou? Que diferença faz? Se você está no mausoléu de granito e mármore, ou se você está no gavetão, leproso, condição humana, somos nós, eu e você, a gente vai para lá. A questão aqui, gente, é o que a graça vai fazer na nossa vida ou não. E aí a gente vai encontrar nessa história exatamente esse dilema. É aqui que é o momento, vamos dizer assim, é o clímax da história. Porque Naamã vai embora com raiva. E quando ele está indo embora, os seus servos, veja só o versículo 13, os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Veja, por que Naamã deu essa ordem para ele ir se lavar 7 vezes no Rio Jordão? E por que ele não quis fazer isso? Aqueles servos, gente, identificam o problema. O problema é que Naamã se achava poderoso demais, importante demais para fazer uma coisa tão simples que qualquer criança de 5 anos podia fazer. Qualquer criança de 5 anos podia ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Como assim eu, um general, vou ter uma coisa que qualquer velhinha pode fazer? Qualquer criança pode fazer isso? Eu preciso de alguma coisa grandiosa, talvez porque se ele fizesse algo grandioso, no final da cura ele dissesse: olha, eu me curei, mas olha, foi uma aventura, eu tive que lutar. Ele seria o herói, mais uma vez o herói, o protagonista da própria história. Gente, não sei aqui, talvez os mais jovens tenham assistido lá o Hobbit, né? A Gabi é fã do Hobbit, mas tem lá a cena lá, né? Imagina que Eliseu tivesse dado a tarefa de Naamã ir até o castelo dos anões e vencer o gigante, o dragão Smaug, percorrer 7 mundos para fazer. Ele ia, porque no final ele ia sair como herói. Mas o que Eliseu quer, gente, não é só curar a lepra.
o que Eliseu quer é quebrantar o coração dele, porque sabe que o problema dele está no orgulho. E aí, gente, qualquer pessoa podia mergulhar no Jordão e lavar-se, e isso me diz, sabe o quê? Que a cura da nossa alma é a mesma para todo mundo, não importa se você é um mafioso, traficante de drogas, estuprador, ou se você é um presbítero da igreja, o caminho é o mesmo. Sabe qual? Vai no Jordão e mergulha 7 vezes. Aqui a gente tem um prenúncio daquilo que é o quê? O batismo. Porque quando você mergulha e se lava, na verdade não é você que está se lavando, são as águas que te lavam. É o Espírito Santo que te lava. Você só tem o trabalho de entrar na água, o resto a água faz. É ela que te cura, é Jesus que te cura. Não é você que vai se curar, não é você que vai fazer rodar o mundo para tentar encontrar o sentido da sua vulnerabilidade, não. Gente, é muito interessante a dinâmica da graça, finalizando aqui, porque Deus usa, como você viu, 2 instrumentos para a sua graça. Um deles é quem? A menina. E é interessante que a menina dá aquilo que Naamã não esperava, jamais. E o outro instrumento é quem? Eliseu, o profeta, que não dá aquilo que ele esperava. De certa maneira, a gente pode dizer que a graça tem esses 2 lados. Primeiro, o que fazemos de ruim não é suficiente para perdermos a graça. Veja, por pior que seja, como Naamã, um guerreiro, um militar, um homem com a mão suja de sangue, por pior que você seja, ainda assim, você não está longe o suficiente da graça. Naamã, gente, conheceu o amor, esse lado da graça, que é o lado do amor, por meio daquela menina, a menina escrava. Por outro lado, a gente também pode dizer que o que fazemos de bom não é suficiente para ganharmos a graça. Ou seja, Naamã também conheceu não só o amor, mas ele reconheceu aqui a verdade pelo profeta Eliseu. E essas 2 coisas são absolutamente essenciais no evangelho da graça. De um lado, o amor que acolhe, que perdoa, que sustenta, que abraça. Do outro lado, a verdade que liberta, que muda a consciência, que muda o padrão do pensamento, a vida, a direção. O que é o amor sem a verdade? Permissivo. Sumiu a palavra. Permissividade. Amor sem verdade não passa de permissividade, licenciosidade. Mas o que é a verdade sem o amor? É dura demais, ninguém aguenta. Ninguém aguenta só a verdade. Hoje, lá no Brasil, a gente comemora o quê? O Dia dos Pais. E eu não sei como é que foi a sua experiência com seu pai, mas não importa se você teve, quem sabe você teve um pai que foi muito correto, verdadeiro, que foi extremamente íntegro, que te guiou no caminho certo, mas talvez tenha faltado a esse pai o lado o quê? Do amor, do afeto. E nós precisamos das 2 coisas. E se você é pai, se você é mãe, você tem que estar atento em relação aos seus filhos, porque a sua tarefa não é só guiar o seu filho pela verdade, e nem é só amar o seu filho com aquela compaixão, aquele carinho, aquele abraço. Você precisa das 2 coisas: a lei e a graça, a verdade e o amor. Paulo vai dizer, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então veja só, Naamã, gente, a transformação acontece quando ele, por um lado, conhece o amor, que acolhe, que dá a ele o que ele não esperava, e por outro lado, quando ele conhece a verdade, quando ele conhece, recebe não o que ele queria, mas quando ele é confrontado. E aqui é muito importante entender que o confronto também é gesto de amor. Às vezes, o confronto é o que você precisa. Naamã precisou ser confrontado para ele reconhecer o próprio orgulho dele. Então, de um lado, o que fazemos de ruim não é suficiente para a gente perder a graça. E o que a gente faz de bom não é suficiente para a gente ganhar a graça. Ou seja, a graça é livre.
ela chega na sua vida. E aí acontece a cura. E a história termina, primeiro falando da cura física, quando diz no versículo 14 que ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Cura física. Mas mais importante do que essa cura, gente, foi a cura espiritual que acontece com Naamã. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em Israel, em nenhum outro lugar, senão em Israel. Isso é a cura espiritual, gente. É isso que o profeta queria. Veja que a cura física acontece, mas de nada adiantaria ter um homem curado da lepra e que continua orgulhoso e prepotente. Naamã foi curado ali naquele mergulho, não apenas da lepra, mas também do seu orgulho. A cura acontece em 2 dimensões. E às vezes a gente quer apenas uma dessas curas. Às vezes a gente quer apenas o lado, vamos dizer assim, material, o lado físico, o sucesso, a prosperidade. Só que o profeta nos alerta que muito mais importante do que isso é ter essa cura espiritual. Resumindo então, para a gente deixar 3 perguntas aqui para a nossa reflexão. 3 pontinhos que a gente viu aqui hoje, o evangelho da graça na história de Naamã. Primeiro, leia junto comigo para a gente encerrar aqui. Primeiro, a nossa condição humana é o quê? Vamos mudar a frase? Será que você tem coragem o suficiente para dizer assim, a minha condição humana? Vamos lá? A minha condição humana é vulnerável e corrompida. Segundo, o melhor que este mundo, vamos juntos? O melhor que este mundo pode oferecer ainda é... Não procure resolver os problemas com os recursos do rei da Síria, nem com os recursos do rei de Israel. Porque dinheiro, poder e influência não vai resolver esse problema de vulnerabilidade e corrupção. E terceiro, somente o milagre da graça de Deus pode me redimir. Tá bom? Porque às vezes a gente fala nos e a gente não se coloca, né? Porque a gente acha que a gente já está acima, né? Mas eu preciso de redenção. Você precisa de redenção. Quais são as perguntas que eu deixo para você levar para a sua casa nesse último slide? 3 perguntinhas relacionadas a essas lições eu deixo para você pensar durante a semana. Não sei, talvez se você tiver pequeno grupo, você pode discutir isso também. Primeira pergunta: como você se define espiritualmente? Como você avalia o estado da sua alma? A gente corre sempre aquele risco, né, de achar que a gente é classe média espiritual. Sabe como é que é classe média? Nem tão ruim, nem tão mal, né? E a gente tem aquela... Não, tudo bem, eu não sou perfeito, mas eu sou uma boa pessoa. Lembram lá do quarto de guerra? Né? Você toma uma xícara de café, como você... Morno. Quem gosta de café morno? Ou é quente ou é frio. Geralmente a gente se define. Geralmente, já viu como é que a gente é assim? Eu gosto de fazer um exercício aqui, terminando. Se eu perguntar aqui, quem é rico aqui? Rico. Ninguém, né? Ainda bem, não tem ninguém rico aqui. Né? Por que ninguém levanta a mão e diz que é rico? Sabe por causa de quê? Porque quando eu te pergunto se você é rico, sabe quem que você está na sua mente, o seu padrão, sabe quem é? Quem é um cara bem rico aqui no Canadá? Sei lá. Rainha Elizabeth, lá na Inglaterra. Você imagina a Rainha Elizabeth, você imagina o Bill Gates. Você fala, claro que eu não sou rico. Agora, por que quando eu te pergunto se você é rico, você não lembra daquele africano lá que o Jaime encontra, lá no Canadá, que vive com $1 por mês? Ou daquele favelado lá no alto do morro, lá da Rocinha, do Rio de Janeiro. A gente não lembra deles, para a gente avaliar se a gente é rico ou não. Porque se eu colocar aqui a Rainha da Elizabeth, é óbvio que você vai dizer que você é pobre. Mas se eu colocar aqui aquele africano, gente, pele e osso da Etiópia, alguém vai ter coragem de dizer que não é rico aqui?
Deixa eu fazer de uma pergunta. Alguém aqui é rico? Mudou, apareceu alguns ricos aqui, né? Um milagre da riqueza. Olha o culto da prosperidade. Aconteceu aqui, né? Veja, tudo é uma questão de perspectiva. Da mesma maneira, se eu pergunto para você sobre a questão moral, se eu pergunto se você é uma boa pessoa, o que é uma boa pessoa? Na mesma hora, sabe o que é interessante? É que ao contrário do que acontece quando eu te pergunto se você é rico, você não vai lembrar da Madre Teresa. Você vai lembrar do bandido que está lá em Bangu, do estuprador. Aí você vai ficar, claro que eu sou uma boa pessoa. Por que quando eu te pergunto se você é rico, você lembra do mais rico? E quando eu te pergunto se você é bom, você lembra do pior? Percebe como nós somos? Como é a inclinação do nosso coração? Se eu colocar aqui para você Madre Teresa e Neymar, e eu te falo, qual dos dois você acha que é melhor pessoa? Qual dos dois você admira mais como ser humano? Quem que você vai me dizer? É óbvio que você vai me dizer a Madre Teresa, por favor. Tá? Mas se você é mãe, e aí eu te falando assim, ó, qual dos dois tipos de vida você queria para sua filha, para casar? Eu acho que o Neymar vai ser melhor. Você já parou para perceber como é que a gente é? A gente admira a Madre Teresa, mas a gente quer imitar a vida do Neymar. É isso que o pecado faz com a gente. É por isso que essa pergunta é tão importante. Como você se define espiritualmente? Porque chega uma hora, gente, que nós precisamos olhar no espelho como C.S. Lewis fez e ver que no fundo, lá por trás de todas as máscaras, a gente, não importa se a gente é evangélico, não é, religioso, bonzinho, criado na igreja. Eu sou da terceira, quarta geração de pastores. Meu bisavô se converteu em 1868. Na minha família tem mais de 30 pastores. E eu te pergunto, qual a minha posição de vantagem em relação a você? Nenhuma. Porque no fundo a minha natureza humana é igual a de qualquer um. Pelo contrário, eu estou em maior risco, porque a Bíblia diz que a quem muito se dá, muito se pede. Então veja só, como você se define espiritualmente? Enquanto a gente não olhar no espelho e for sincero e ver que, apesar de tudo, porém leproso, todos nós somos assim. Todos nós, Naamã somos nós. Sou eu e é você. Segunda pergunta, então, de onde você espera a redenção para essa situação? Será que você tem... Veja, eu também estou num processo de mudança de vida. Eu estou num processo... Ano que vem, muito provavelmente, vou estar aqui com vocês, venho para estudar. E um risco que todos nós corremos quando a gente passa por uma grande mudança na vida é a gente achar que agora vai. Agora é a solução. Ou, vamos melhorar de vida. Não, gente, não é isso, não é por aí o caminho. De onde você espera a sua redenção? Onde estão as suas fichas? Onde você espera que vai, em quem você confia? Quais são os seus ídolos ocultos? Aquilo que você coloca toda a sua fé, que você se completa, se identifica. Para responder essa pergunta, uma forma legal é o que você faria se perdesse isso? Se você entrar num desespero profundo existencial, é porque talvez isso seja um ídolo. Se você não consegue imaginar a sua vida sem isso, a minha vida acabou se eu não tiver isso. Isso é um ídolo. Então, onde está a sua redenção? Naamã precisou descobrir isso. E terceiro e último, então, sua identidade já está afirmada na graça de Deus? A graça já te achou? A questão não é se você achou a graça, é se a graça já te achou. Ou seja, sem ela, nós nos tornamos ou orgulhosos, porque a gente vai achar que depende da gente, e a gente vai olhar de cima para baixo como Naamã fazia, ou a gente se torna inseguro, porque a gente vai achar que a gente não merece, que a gente não tem jeito, que o meu caso é um caso perdido. Veja que a graça, gente, é uma coisa curiosa, porque ela tanto nos abate, a graça nos derruba, porque a gente é orgulhoso, mas ao mesmo tempo ela nos levanta. Tem alguns que precisam ser derrubados, como Naamã. Tem outros que precisam ser levantados. A graça faz isso.
Porque são os dois lados. Não adianta o quão bom você é ou o quão ruim você é. A graça vai nivelar você. Vai olhar você a partir da perspectiva da cruz de Cristo, o que Ele fez por você. Então, essas 3 perguntas eu deixo para você refletir durante essa semana, em relação a essa história de Naamã, e como que o Evangelho da Graça pode realmente transformar definitivamente a sua vida. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. E se a gente ainda não acolheu esse poder de Deus no nosso coração, a gente está perdido como Naamã. Então você não precisa esperar, faça isso hoje, tá bom? Vamos fazer uma oração para terminar? Quero orar então com você e devolver aqui a palavra para o grupo de louvor, para a gente cantar uma última música. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje na Tua presença e reconhecemos a nossa condição aqui, todos nós somos como Naamã. Muitas vezes a gente vive, Pai, debaixo de uma fachada religiosa, a gente se cobre com uma série de virtudes, de práticas religiosas, que muitas vezes tem o objetivo de esconder a nossa verdadeira vergonha, esconder a nossa lepra espiritual, e nós te pedimos perdão por isso. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos mais sinceros, autênticos, a reconhecer a nossa total dependência do Senhor, a reconhecer que sem essa graça nós somos pessoas falidas espiritualmente. Precisamos do Senhor. Por isso, Pai, queremos olhar para a cruz que foi aqui hoje representada na figura daquela menina que amou, Pai, o seu inimigo, que não deixou que o ódio, o desejo de vingança consumisse o seu coração, mas que liberou, Pai, ainda que com muito custo, o perdão, que viveu em liberdade, ainda que na terra estranha, e que ofereceu cura, Pai, porque ela mesma era curada. Que essa igreja seja uma comunidade terapêutica, Senhor, uma comunidade que abraça e que guia pela verdade. Não nos deixe, Pai, perder nenhum desses aspectos do Evangelho, nem a verdade e nem o amor. É o que nós te pedimos, que haja salvação aqui nessa casa hoje, Pai, que nenhuma pessoa saia daqui essa noite sem ter sido verdadeiramente desafiada, Pai, e acolha como Naamã o desafio de ir ao Jordão e lavar-se. Obrigado, porque a Tua água nos cura, nos limpa totalmente. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos, agradecidos. Amém.